Então, segundo ano a gente vai fazer uma revisão rápida aqui sobre essa folha, a revisão da citologia 2, que é sobre núcleo celular, tá? Então, núcleo celular, flechinha aí, é o comando da célula, tá bom? Então, o núcleo, e aqui você tem um desenho de uma célula animal, o núcleo contém o material genético, que a gente representa pelo DNA, ok? E o DNA, juntamente com o RNA, controla todo o metabolismo da célula e todas as características. Então, por isso que é o comando da célula, tá? Pode colocar aí, flechinha. Controla o metabolismo, anota aí, ó, controla o metabolismo e também as características, ok? Através do DNA principalmente. Então, vejam que aqui você tem um cromossomo e é como se eu desfiasse o cromossomo e lá dentro, então, estaria a fita de DNA, tá? Aproximadamente aí 2 metros de DNA, todo compactado aqui dentro. Aqui você tem um desenho só do núcleo, tá? Pode anotar aí, é só do núcleo. Onde aparece nesse desenho do núcleo o envelope nuclear, flechinha nisso, é a membrana do núcleo ou membrana nuclear. Aí você tem poros nessa membrana, flechinha nisso. Esses poros permitem trocas com o citoplasma. Então, por exemplo, o RNA é produzido no núcleo e através desses poros o RNA sai e vai para o citoplasma que fica em volta do núcleo, certo? Aí você tem estruturas aqui que não aparecem muito bem, porque é um desenho preto e branco, chamado de nucléolos, flechinha nisso. Origina os ribossomos. Os ribossomos, então, seriam organelas bem importantes aí para os seres, tá? E você também tem cromossomo e cromatina, flechinha nisso, que seria o material genético. Anota aí, material genético, ok? Aí vamos continuar. Aí falando de cromossomo, a professora vai organizar aqui, deixa eu deixar retinho aqui. Nós temos aqui 4 tipos morfológicos de cromossomos, tá? Tipos morfológicos, anota aí. O que seria morfológicos? Morfo vem do grego, quer dizer forma. Então, você tem aí 4 formas de cromossomo. O metacêntrico, o submetacêntrico, o acrocêntrico e o telocêntrico. Essa parte mediana aqui do cromossomo é chamado de centrômero. Então, no metacêntrico, os braços de cima têm o mesmo tamanho dos braços de baixo. O submetacêntrico, flechinha nisso, também é chamado de cromossomo X. Os braços de cima são um pouco mais curtos que os de baixo. O acrocêntrico, flechinha nisso, também é chamado de cromossomo Y. Os braços de cima são menores que os braços de baixo. E o telocêntrico, circula telo. Telo vem do grego, quer dizer terminal, fim. No telocêntrico, o centrômero está bem na ponta, então você tem parte do cromossomo. Aqui no telocêntrico, flechinha nisso, não temos, tá? Então, esse tipo de cromossomo não tem na espécie humana, tá bom? Outra classificação dos cromossomos está aqui embaixo, ó, cromossomos autossomos e cromossomos sexuais. Os autossomos, flechinha aí, coloca aí, características gerais, tá? Então, são cromossomos que determinam características gerais para o homem e para a mulher. Nós temos 22 pares, nós seres humanos, que vai do par 1, tá aqui o par 1 de cromossomos, quando a gente organiza, deixa eu colocar aqui um pouco mais para cima, desculpa, que vai do par 1 até o par 22, ó, tá aqui o par 22. Então, todos esses cromossomos são autossomos, determinam características como, sei lá, a cor da pele, dos olhos, no homem e na mulher. O último par aqui, ó, anota aí, flechinha, o par 23 é o par de cromossomos sexuais. Aí você vai anotar aí, ó, cromossomos sexuais, flechinha, anota aí. Características
características sexuais, tá? Então, os cromossomos autossomos, que vai até o par 22, características gerais, e os cromossomos sexuais, que estariam aqui nesse par aqui, o último par 23, características do sexo. Aí tem o seguinte, quando é mulher, esses dois cromossomos aqui são todos do tipo X, iguais em tamanho, XX. Aí é cariótipo, é conjunto de cromossomo feminino. Quando esse par 23 tem tamanhos diferentes, é cromossomo X e cromossomo Y. Aí, no caso, isso tudo aqui é cariótipo masculino, tá? Então, esse cariótipo aqui, esse conjunto de cromossomos aqui, eu sei que é do sexo masculino, anota aí. Esse cariótipo é do sexo masculino. Como é que eu sei, professora? Porque o par 23 aqui tem tamanhos diferentes, tá? Certo? Então, cromossomo igual XX, como cromossomo diferente XY, masculino. Falando em cariótipo, vem aqui para essa parte aqui da tua folha, ó. Fica meio escuro, mas tá escrito ali cariótipo. Flechinha aí no que é o cariótipo. É o estudo, anota aí. Estudo do cromossomo. Cromossomo, tá? Tanto o cromossomo da espécie animal, vegetal, humana, quanto o cromossomo do ser vivo. Meu cromossomo, teu cromossomo. Então, o homem e a mulher têm, por célula, 46 cromossomos, sendo que no homem os cromossomos sexuais é XY e nas mulheres o cromossomo sexual é XX. Outra forma de escrever o cariótipo, flechinha aí. No homem eu posso também escrever assim, ó, 44A mais XY e na mulher 44A mais XX, tá? 44A, o que é o A, professora? Autossomos. Flechinha aí. Então, tanto eu posso escrever o cariótipo assim, como eu posso escrever o cariótipo assim, tá? As duas formas estão corretas. Outra coisa importante de falar é o conceito de células haploides e células diploides. Haploides ou N, flechinha nisso, anota aí, vai ter metade do cariótipo. Então, se o nosso cariótipo tem 46 cromossomos, essas células vão ter metade, 23. Exemplo, gametas. Gametas N igual a 23, anota aí. O que são gametas mesmo? Vamos lembrar. É o espermatozoide e o óvulo, tá bom? Então, os gametas são células haploides. Vai ter metade do cariótipo, ou seja, metade do número de cromossomos. Então, se o total é 46, o gameta vai ter metade, 23. Ah, e se for gameta de um animal, que o cariótipo é 40 cromossomos, aí o gameta vai ter metade, 20. Se for uma planta com 50 cromossomos, o gameta vai ter metade, 25. Sempre é metade, tá? Os gametas sempre têm metade. Já as células diploides, circula di vem de 2, tá? Então, vai ter pares de cromossomos, vai ter o total do cariótipo. Anota aí. Total do cariótipo. Então, se o cariótipo é 46, essas células vão ter também 46. Exemplos, células somáticas, flechinha nisso, são as células corporais, células do corpo. Portanto, no nosso caso, as células somáticas, 2N igual 46. Terão 46 cromossomos. Por quê? São células com 2 genomas. Recebeu 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, tá? Então, essas células diploides são células que vieram com a fecundação, tá bom? Haploides são gametas, vai ter metade. Diploides vai ter tudo aos pares. Ó, aqui, deixa eu voltar aqui nessa folha. Esse cariótipo é de uma célula diploide, porque tem pares de cromossomos, ó. Está tudo duplicado. Um cromossomo herdado da mãe, um cromossomo herdado do pai, um cromossomo herdado da mãe e um do pai, tá? Então, diploide tem 2. Outro conceito importante aí nessa folha são os cromossomos homólogos. Circula homo. Homo vem do grego, quer dizer igual. Então, são cromossomos
iguais, mesmo tamanho, mesma forma. Novamente, olha esse cariótipo aqui, ó, é de uma célula diploide porque tem pares de cromossomos homólogos, tá? Pareados, 2 a 2, certo? Deixa eu só falar quem determina o sexo aqui dos bebês. Deixa a professora achar essa parte aqui, ó. Então, na hora da fecundação, o óvulo vai ter 23 cromossomos e vai levar o cromossomo sexual X. O espermatozoide também vem com 23 cromossomos e vai ter o espermatozoide que vai levar o X e vai ter o espermatozoide que vai levar o Y. Se entrar o espermatozoide que leva o X, X da mãe com X do pai vai dar XX. É um embrião feminino. Se entrar o espermatozoide que leva o Y, X da mãe com Y do pai vai ser XY, vai ser um embrião masculino. Então, quem determina o sexo do bebê é quem leva o Y, no caso, o pai, tá? Os pais é que levam, que desempatam isso. É sempre o pai que determina o sexo dos bebês, tá bom? Era essa a nossa aula, revisão 2, núcleo celular, tá bom, queridos? Um abraço.